Hoje, no Viking estoico, eu não vou suavizar nada. A infância está sendo negociada por silêncio imediato. A cena se repete todos os dias. A criança chora, o pai ou a mãe se irrita e o celular entra como babá digital. Um toque, um vídeo, algoritmos coloridos e pronto. Paz comprada em prestações invisíveis. Esse hábito parece inofensivo, mas é um contrato silencioso com consequências profundas. Quando o desconforto é sempre anestesiado, a criança aprende que sentir é um erro, que tudo o que dói precisa ser abafado por brilho e som. E os adultos, sem perceber, substituem presença por pixels, conversa por cliques, paciência por atalhos. Distração não é educação, silêncio não é cuidado, e anestesia não é acolhimento. Observe como se normalizou a entrega do aparelho em filas, mesas, carros, salas de espera. Em poucos segundos, o rosto do pequeno muda. Olhos vidrados, respiração curta, corpo imóvel. É o transe do conteúdo infinito. Ele não negocia, não pede licença, não oferece espaço para tédio, curiosidade ou imaginação própria. Tudo vem pronto, embalado em flashes e recompensas rápidas. O resultado é simples: atenção fragmentada, impaciência crescente, intolerância ao ritmo real das coisas. A criança, acostumada ao estímulo constante, perde a musculatura da espera. Qualquer silêncio é desconfortável. Qualquer conversa longa parece eternidade. E quando a vida exige foco, ela já está treinada para fugir. A linguagem também sofre. Falar nasce do diálogo e da escuta. Se a maior parte do tempo é absorvida por telas, a troca humana diminui, as perguntas somem, o vocabulário murcha. Muitos pequenos se irritam quando precisam interagir sem mediação tecnológica. Estão pouco treinados a olhar nos olhos, a interpretar pausas, gestos, tons. É como se o mundo real fosse lento demais para um cérebro habituado ao salto frenético de cenas. E não, isso não é inteligência avançada, é condicionamento ao imediato. Um cérebro em construção precisa de histórias contadas com a voz dos pais, de mãos sujas de terra, de blocos no chão, de tempo livre para inventar. Precisa de tédio. O tédio é a oficina da criatividade. Outro ponto ignorado é o sono. Deixar a televisão ligada até tarde ou permitir o celular na cama parece inofensivo, porém sabota a noite e rouba o dia seguinte. Luz e estímulo atrasam o adormecer, comprimem os ciclos profundos e fazem a criança acordar cansada, irritada, menos capaz de aprender. Aí os próprios pais reclamam da agitação, da teimosia, da dificuldade de concentração, sem ver o elo causal. É como tentar encher um balde furado. Durante o dia exigimos disciplina. À noite furamos o fundo com excesso de tela. A conta chega na forma de choro, birra, desatenção e dependência. O aparelho que acalma por 10 minutos, bagunça por 10 horas. Existe ainda o dano silencioso do vínculo interrompido. Quando o choro é atendido com uma tela, a mensagem transmitida é dura. Não tenho tempo para suas emoções. Aceite esse brilho e se cale. O pequeno não aprende a nomear o que sente, nem a regular a própria tempestade com a bússola do adulto. Aprende, ao contrário, que o consolo mora na distração. E cresce procurando dopamina em qualquer lugar que elimine a dor sem dialogar com ela. Depois nos espantamos com adolescentes que fogem do desconforto, que trocam conversa por isolamento e alegria por notificações. Mas fomos nós que apresentamos esse caminho embalado como solução. O argumento mais usado é a praticidade. Eu preciso cozinhar. Eu preciso trabalhar. Eu não tenho paciência. É verdade que a rotina é dura, que cansaço existe e que ninguém é robô. Contudo, entregar a educação para um feed infinito não pode ser o padrão. É uma concessão que, repetida, vira pedagogia do atalho. Educar sempre exigiu esforço paciente, presença, fronteiras claras. Não se trata de proibir tudo, mas de lembrar quem é o adulto na sala. Somos nós quem definimos o ritmo, não os aplicativos. Somos nós quem acolhemos o choro,
não os vídeos. Somos nós quem sustentamos a frustração, oferecendo colo e palavra, não distração sem consciência. Quando a casa gira em torno de telas, o mundo interno da criança encolhe. Os jogos no quintal se tornam raros, as conversas na mesa, curtas, os olhares, desviados, há famílias que passam horas no mesmo ambiente, cada um em sua ilha de vidro. E depois dizem que o tempo voa. O tempo não voa. Ele é empurrado para longe por microdoses de fuga. É duro reconhecer isso, mas é libertador, porque a solução não está em culpa, e sim em decisão. Decidir substituir atalhos por presença. Decidir ouvir o choro sem pressa. Decidir dizer agora não e sustentar. Decidir recuperar a infância como território de experiências reais. Sei que muitos pais se sentem julgados quando esse tema aparece. Não é um tribunal. É um chamado ao protagonismo. Cada minuto de atenção verdadeira vale mais do que qualquer desenho barulhento. Cada história contada olhando nos olhos constrói níveis de segurança que nenhum algoritmo entrega. Crianças não precisam de perfeição, precisam de adultos inteiros. Precisam de limites calmos, rotinas simples e do aprendizado de que sentir é permitido e pode ser cuidado sem atalhos luminosos. A paciência que hoje parece custosa é a liberdade que amanhã parece milagrosa. Escolha o caminho difícil e fecundo, em vez do fácil e estéril. A infância agradece e o futuro também. Vamos aos fatos práticos. Se o celular já virou muleta, o primeiro passo é reduzir a dependência com clareza e constância. Crie janelas do dia sem telas, na primeira hora da manhã, nas refeições, na última hora antes de dormir. Explique o motivo, de modo simples e firme. Nosso cérebro precisa de descanso e de conversa. Tire as telas do quarto, priorize rituais, banho calmo, história curta, luz baixa, respiração lenta. Quando vier a birra, não fuja, permaneça. Nomeie a emoção. Você está bravo. Você está frustrado. Eu estou com você. Ofereça alternativas. Desenhar, montar, ouvir música, ajudar a preparar algo na cozinha, regar plantas, ordenar objetos por cor, tamanho ou som. A criança não precisa de sofisticação, precisa de participação. Ela quer pertencer. Também é essencial cuidar do próprio exemplo. Se o adulto vive colado ao aparelho, a regra vira hipocrisia. Estabeleça momentos para checar mensagens e, fora deles, guarde o telefone longe do alcance visual. Conversas entre adultos, sem interrupções digitais, ensinam mais do que sermões. No lazer, priorize praça, sol, chão, água, vento, bola, livros. O corpo cansado de brincar dorme melhor do que o corpo hipnotizado por vídeos. E um sono bom reorganiza humor, atenção e aprendizagem. Outra frente é reorganizar a casa para a curiosidade. Deixe materiais acessíveis: papel, lápis, massinha, tampas, caixas, instrumentos simples. Reserve uma gaveta da bagunça criativa. Permita que o pequeno invente e erre. O barulho da imaginação é mais saudável do que o silêncio forçado pela tela. Dá trabalho? Dá. Mas esse trabalho devolve algo que não tem preço: autonomia. Quando a criança descobre que consegue se ocupar com o que existe ao redor, que pode transformar coisas simples em brincadeiras, cresce também a autoestima. Ela percebe que o mundo é mais amplo do que um retângulo iluminado. E quando o pedido pelo celular vier, e ele virá, responda com verdade: eu entendo o que você quer. Agora não é hora. Eu posso te ajudar a encontrar outra coisa. Se o choro vier junto, respire. O choro não é inimigo, é linguagem. Sustente com calma, sem sarcasmo, sem chantagem. Uma negativa firme hoje é um caráter mais forte amanhã. O objetivo não é criar aversão à tecnologia, e sim formar um usuário livre, capaz de decidir e não de ser arrastado. Isso começa quando o adulto mostra que sabe dizer não e, ao mesmo tempo, oferece um sim para a presença. Por fim, um convite. Observe seu lar por uma semana como um filósofo. Onde brotam os atalhos? Em que horas a impaciência domina?
Quais atividades acendem vida nos olhos do seu filho? Faça anotações. Experimente ajustes pequenos e mensuráveis. O caminho não é perfeito, é progressivo, e cada passo na direção da presença faz a diferença. Não terceirize sua coragem. A infância precisa de você, inteiro, hoje. Agora que a ferida está aberta, precisamos falar de caminho. Não adianta apenas denunciar o vício se não oferecemos disciplina, método e esperança. O enfoque estoico começa assumindo responsabilidade. Eu, adulto, escolho como liderar. Se a casa se tornou refém do celular, a reconquista não virá de promessas vagas, mas de hábitos firmes. O norte é simples: menos tela, mais vínculo, menos ruído, mais presença, menos pressa, mais verdade. É possível e vale a pena. Primeiro, redefinimos o ambiente. Quem controla o contexto vence metade da batalha. Desligue notificações supérfluas. Crie uma zona cega para aparelhos, cesta na entrada, caixa na sala, gaveta na cozinha. Quando o dispositivo fica fora de vista, a tentação diminui. Depois, desenhe o mapa do dia com antecedência. Horários de acordar, estudar, brincar, comer, mover o corpo, descansar. Rotina é alicerce de tranquilidade. A criança que sabe o que vem a seguir chora menos para negociar tela. Em cada transição, ofereça escolhas reais: livro ou bloco, quintal ou desenho livre, bola ou bicicleta. Quando a vida traz alternativas concretas, o apelo digital perde força. Segundo, restauramos o rito da mesa. Refeições sem telas são sagradas. É ali que nascem conversas improváveis, risadas gratuitas, histórias da família. Faça perguntas simples e abertas. O que foi difícil hoje? O que te deu alegria? Por que você acha que aquele personagem agiu assim? Ouça de verdade. Evite correções a cada frase. A mesa não é sala de aula, é lugar de encontro. Quando a criança percebe que ali há espaço para sua voz, ela volta por vontade, não por obrigação. Terceiro, defendemos a última hora do dia. O sono é a oficina onde o cérebro consolida memórias, ajusta hormônios e renova a paciência. Apague telas, acenda o ritual. Banho quente, pijama, luz baixa, história curta, respirações lentas, abraço. Se o pedido pelo celular surgir, responda com serenidade. Agora é hora de cuidar do seu corpo e da sua mente. Amanhã você brinca de novo. Isso não é dureza fria, é ternura firme. A disciplina que preserva o sono dignifica o dia seguinte, reduz birras, amplia a atenção e fortalece a alegria de aprender. Quarto, trocamos passividade por participação. Em vez de usar telas para calar, usamos as mãos para criar. Monte uma caixa de desafios. Cartas com pequenas missões para dias chuvosos ou esperas demoradas. Exemplos: montar uma cidade com caixas, inventar uma história em 3 cenas, desenhar um mapa do tesouro, procurar 5 sons diferentes pela casa, construir uma ponte com livros e fitas, fazer fantoches de meia para encenar um diálogo. Essas tarefas treinam atenção, linguagem, coordenação e imaginação. Dão trabalho? Dão, mas trabalho que frutifica. Quinto, cuidamos do corpo. Criança que corre, pula, pedala e nada descarrega energia, regula o humor e amadurece autocontrole, transforme movimento em rotina diária. Se não há parque, há corredor; se não há quintal, há música; se não há clube, há corda, bolas, elásticos. O corpo é o aliado esquecido da paz mental. Quando ele participa, a tela perde trono. Sexto, praticamos a presença que educa. Presença não é perfeição, é compromisso. É olhar de verdade, nomear emoções, oferecer colo quando necessário e também limites quando exigido. É dizer não com respeito e sim com alegria. É lembrar 1000 vezes, se for preciso, que o choro é linguagem e que a frustração é professora. O adulto que aguenta 5 minutos de tempestade ensina a criança a atravessar o próprio mau tempo. Esse ensino não tem glamour, mas produz vidas sólidas. Para que tudo isso não se perca,
Precisamos de acordos escritos. Escreva o pacto da casa com frases claras e curtas. Telas fora da mesa. Nada de telas no quarto. Última hora do dia sem telas. Adulto guarda celular quando brinca com a criança. Fim de semana com mais natureza do que vídeos. Call na geladeira. Revisem juntos. Celebrem conquistas pequenas. Quando cair, recomece. A constância vale mais do que a intensidade de uma semana empolgada. Se a dependência já está alta, considere um detox gradual. 3 dias com janelas rigorosas. Depois uma semana com novos rituais. Depois um mês consolidando o padrão. Prepare a criança explicando o porquê. Ofereça substituições abundantes. Prepare-se para ondas de irritação e tédio. Elas são sinais de abstinência da distração, não de fracasso. Siga firme. Em poucos dias, o humor melhora, as brincadeiras se alongam, o olhar volta a brilhar. O silêncio deixa de ser ausência e vira ambiente fértil. E lembre, tecnologia não é inimiga. O inimigo é o uso sem critério. Use telas com finalidade, tempo definido e participação dos adultos. Videochamadas com avós, documentários curtos em família, jogos que exigem cooperação real e conversa. Explique como os aplicativos tentam segurar nossa atenção. Ensinamos prudência com exemplos vivos. Crianças entendem mais do que parece quando as tratamos com respeito. Por trás de tudo, mora uma ideia central do estoicismo: governar a si mesmo antes de tentar governar o mundo. Não controlamos os algoritmos, os lançamentos, as tendências, controlamos nossas escolhas. O lar é nossa polis. Se ali cultivamos atenção, coragem, temperança e justiça, transformamos o presente e mudamos o futuro. A criança que hoje aprende a esperar um pouco mais será o adulto capaz de trabalhar com profundidade, amar com presença e descansar com consciência. Talvez você pense que já passou do ponto. Não passou. Cada noite pode inaugurar um novo começo. Desligue a TV um pouco antes, guarde o celular por 1 hora a mais. Leia 2 páginas. Caminhe com seu filho até a esquina. Descubram o nome de uma árvore. Observem a lua. Brinquem de adivinhar cheiros. Cozinhem algo simples. Fotografem menos e vivam mais. Pequenas escolhas formam uma muralha contra a pressa e o vazio. E quando a tentação de ceder ao atalho for grande, recorde o porquê. Você está protegendo um cérebro em construção, um coração em florescimento, uma infância que nunca mais se repete. Termino com uma decisão. Pare de medir o sucesso do dia pelo número de minutos de silêncio comprados com telas. Meça pelo número de encontros verdadeiros. Meça pelos abraços demorados, pela história contada, pela birra atravessada sem fuga. Meça pelo sono bem dormido, pelo olhar que encontra, pela paciência que você não sabia que tinha. Isso é educar. Isso é governar a própria vida. Isso é o espírito do viking estoico dentro de casa. Firme, presente, humano. A tecnologia pode ficar. O trono é nosso. Plano simples de 7 dias para recomeçar. Dia 1. Retire telas das refeições e converse sobre lembranças da infância dos adultos. Dia 2. Última hora do dia sem telas, com ritual de história e respiração. Dia 3. Passeio a pé de 20 minutos observando cores, sons e cheiros. Dia 4. Caixa da criatividade na sala, com materiais simples à vista. Dia 5. Uma tarde com movimento livre, sem horário marcado, apenas corpo em ação. Dia 6. Encontro com a família estendida, sem celulares na mesa, para compartilhar memórias e cozinhar juntos. Dia 7. Revisão do pacto, celebração do que funcionou e ajuste do que ficou difícil. Repita. Se em algum momento a culpa morder, troque culpa por responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade move. Você não precisa defender o passado. Precisa escolher o próximo passo. Pode ser pequeno, mas precisa ser seu. Crianças percebem quando a casa muda de clima. Elas relaxam quando os adultos serenam. E serenidade cresce quando sabemos o que estamos fazendo e por quê. Você sabe.
Está protegendo a infância do excesso de ruído e abrindo espaço para o que realmente forma um ser humano. Quando a dúvida chegar, lembre do essencial. Presença educa, atenção cura, limite liberta. Escreva num papel e cole na porta. Menos tela, mais vida. Use essa frase como critério para decisões miúdas. Este vídeo aproxima ou afasta. Esta conversa pode esperar. Esta irritação pede tela ou pede abraço. Responda com honestidade e coragem. Aos poucos, a cultura do lar se torna antídoto contra a cultura do atalho. Sua casa vira escola de humanidade. Sua criança aprende a viver no mundo sem ser engolida por ele. Que este compromisso não seja discurso bonito, mas prática diária. Faça o simples hoje, faça de novo, amanhã. Quando cair, levante sem drama. A constância constrói liberdades invisíveis. O que começa como esforço vira prazer. A conversa que antes precisava ser puxada passa a fluir. O sono que era brigado se torna abraço. A brincadeira que exigia roteiro passa a nascer sozinha. É assim que a infância se restitui, não em explosões, mas em passos pequenos. É assim que nasce um lar estoico, firme no que importa, flexível no caminho, generoso com as imperfeições. Seja a muralha serena entre seu filho e o excesso de telas, não para isolar do mundo, mas para ensiná-lo a caminhar dentro dele com critério. A tecnologia é ferramenta, o amor é governo, e o governo da casa é seu.